O Jornal Jovem Pan continua a série de entrevistas com os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo e hoje, para falar sobre a cidade e, claro, da política, às vésperas do início do processo eleitoral, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela visita aqui. Obrigado. Boa noite, bem-vindo. Prazer estar aqui, Tiago. Eu que agradeço. Bom, deputado, a pergunta é a seguinte: a candidatura do senhor está garantida? O senhor tem confiança de que União Brasil vai continuar com o nome do senhor ou vai apoiar, no caso, o Ricardo Nunes, ou tomar uma outra decisão? Tenho plena confiança, Tiago, de que nas convenções do União Brasil, que devem acontecer em abril, o meu nome deve ser referendado. Tenho apoio do agora eleito vice-presidente do partido, ACM Neto, do presidente do partido, Antônio de Rueda, e devemos construir aqui no município de São Paulo a chancela para essa pré-candidatura, porque acredito que se o partido quer ter um posicionamento nacional, quer ter rosto, quer ter ideias, quer ter militância, precisa participar do debate nacional e ele acontece nas eleições desse ano na cidade de São Paulo. O senhor acredita que essa crise do próprio partido recentemente, que nós tivemos Luciano Bivar e Rueda, o senhor acha que isso pode prejudicar, pode forçar a direção do partido a seguir um outro caminho? Pelo contrário, eu acho que essa questão do presidente Luciano Bivar está resolvida, né? Ele foi, a sua denúncia foi recebida pela executiva do partido, o deputado foi afastado, né, das suas funções partidárias e era um dos nomes que era resistente ao meu nome e à minha candidatura, então acredito que com o afastamento dele a minha pré-candidatura ganha força. A gente conhece bem, claro, a política aqui de São Paulo, a gente sabe que o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, teria uma outra predisposição, principalmente o apoio ao atual prefeito. Como é que o senhor está conversando com ele? O senhor tem falado com ele recentemente? Converso com o vereador Milton Leite, ele tem toda a legitimidade de levar o nome do prefeito que ele quer apoiar a sua reeleição para a convenção municipal, mas tenho plena confiança de que a maioria dos filiados vai escolher meu nome para ser candidato do União Brasil. Bom, vou chamar agora os nossos comentaristas, deputado. Temos a Dora Kramer e o Cristiano Vilar aqui nos estúdios. Dora Kramer, o deputado Kim Kataguiri, pré-candidato do União Brasil, conosco aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan. Dora. Boa noite, deputado. Vamos por partes. Primeiro, assim, bem direto, o senhor tem 100%, 110%, 200% de certeza que a sua candidatura vai ser mantida, que a União Brasil vai lançar a sua candidatura? Acho que é provável, mas 100% de certeza eu não tenho, Dora. A gente vai levar isso para a convenção municipal. Ah, pois então, eu teria uma outra questão que era a possibilidade do senhor sair do partido, só que aí não dá porque a janela acaba 5 de abril e aí o senhor vai esperar a convenção, né? Perfeitamente, não há possibilidade então, de eu sair do partido. Fica do partido, muito bem. Tendo a candidatura, o senhor não acha que o seu campo e o campo do seu partido é um campo de centro-direita, que é o mesmo campo do Ricardo Nunes, do prefeito Ricardo Nunes. O senhor não tem medo que essa divisão acabe por favorecer o adversário, digamos assim, principal, que é o Guilherme Boulos? Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente tiver no primeiro turno pré-candidaturas de direita para expor o radicalismo de Guilherme Boulos, para expor as suas votações na Câmara dos Deputados. A gente votou aí recentemente o fim da saidinha e o PSOL, que é o partido do deputado Guilherme Boulos, foi o único a se posicionar contrariamente. Quanto mais nós tivermos pessoas no primeiro turno denunciando Guilherme Boulos, sua estratégia, o seu radicalismo, a gestão do PSOL em Belém, melhor para o campo do centro, da centro-direita e da direita. Eu, pessoalmente, não acredito que o prefeito Ricardo Nunes represente a direita ou a centro-direita, acredito que seja um sujeito de centro, né? E ele tem toda a legitimidade para ser, né? Foi base do prefeito Haddad, tem entre seus quadros secretários de esquerda e de centro-esquerda, portanto, eu pretendo nessa eleição representar o campo da direita. Agora, não há possibilidade de beneficiar Guilherme Boulos, porque essa é uma eleição que vai ter segundo turno. Então, em ninguém vencendo no primeiro turno, todas as forças que sejam antipetistas, que sejam anti-esquerdistas, se aglutinam no segundo turno. Deputado, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, São Paulo tem sofrido muito com os apagões, com os problemas de energia elétrica. A população vem sofrendo, o centro da cidade tem passado dias com problemas graves de apagão. Muitas vezes o prefeito ele acaba jogando a culpa no colo da Agência Nacional, tirando um pouco a responsabilidade da Prefeitura de São Paulo. O senhor, como prefeito de São Paulo, qual será a sua atitude com relação à concessionária de energia elétrica? Vamos lá, acho que 2 pontos. Primeiro, qual que é a competência da Prefeitura nessa história toda? É fazer o planejamento arbóreo e fazer o enterramento dos fios, né? E essas duas coisas são competência da Prefeitura. Acho que a Prefeitura deixa muito a desejar na poda de árvore, no corte de árvores que estão
estão condenadas, a Secretaria do Verde acaba plantando árvores que são incompatíveis com o asfalto, que são incompatíveis com a calçada, essas árvores acabam caindo e isso gera queda de energia. Então, há responsabilidade da Prefeitura, sim, quando você tem dezenas de milhares de chamados no 156 para poda de árvore e essa poda nunca sai. Aliás, a população nem deveria ter que reclamar desse tipo de coisa. A gente já tem hoje inteligência artificial com carros que podem, com essas câmeras, identificar buracos na rua, problemas no asfalto, problemas na poda e a própria Prefeitura ser proativa e ter o planejamento arbóreo. O outro ponto é o orçamento necessário para enterrar os fios na cidade. A cidade tem 35 bilhões de reais em caixa. A estimativa da própria Prefeitura para o enterramento de fios, né, é de 8 bilhões de reais. Ou seja, a gente tem capacidade de investimento, falta vontade política, falta priorizar essa questão. Agora, não dá também para a gente eximir a Enel da sua responsabilidade, né? Eu, pessoalmente, sou membro da Comissão de Fiscalização, a Enel possui o contrato com a União e a gente está no prazo de renovação. Eu defendo que não seja renovada essa concessão, que seja aberta uma nova concorrência, diferente, aliás, do entendimento que o governo federal, o governo Lula, quer renovar com todas as distribuidoras de energia sem que seja dada nenhuma contrapartida. Eu defendo o contrário, que haja investimento em enterramento de fios, que haja investimento na melhoria da infraestrutura e que a gente não renove o contrato com essa empresa que já demonstrou que não tem capacidade de atender a cidade de São Paulo. Deputado, e sobre essa história da energia, nessa noite, 2 símbolos aqui de São Paulo, o Edifício Itália e o Copan, estão às escuras. Mas eu pergunto, a gente tinha problemas também na época da Eletropaulo, hoje a situação, claro, ao que tudo indica, está pior, claro, a cidade continua crescendo de uma forma desordenada e só fala sobre o enterramento dos fios. Há muitos anos aqui, Oscar Freire fez esse enterramento, mas com o apoio dos lojistas. Só acha que a prefeitura teria condição de fazer isso sozinha ou precisa da iniciativa privada também para fazer isso? Eu acho que precisa da iniciativa privada, mas você tem capacidade de investimento público para fazer o enterramento com o orçamento da prefeitura. Agora, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vindo e é do interesse da iniciativa privada que haja esse enterramento dos fios, até para você evitar quedas de energia, até para você melhorar o visual da cidade, que não faz sentido a cidade mais rica da América Latina ainda sofrer, né, com os fios, com os postes aí todos à mostra. Então, não tenho dúvida de que, a prefeitura tem capacidade de investimento para isso e 2, a iniciativa privada tem também toda a intenção e a motivação para apoiar a iniciativa. Voltando para a política, Dora Kramer. Voltando para a política, ainda bem que você já me conhece, porque eu ia já... Olha só, então o senhor diz, quanto mais candidatos no campo que não seja o campo da esquerda, melhor para combater a esquerda. Muito bem. O ex-presidente Jair Bolsonaro já disse que vai apoiar o Ricardo Nunes. A sua candidatura sendo confirmada, não sofre aí uma perda ou ainda o senhor acha que pode contar com o ex-presidente no seu palanque? Não, eu acho que o que realmente importa sou eu que sou o candidato, né? E os outros que são os candidatos à prefeitura, e não seus apoios ou seus padrinhos políticos. Eu não sou filho, não sou neto, não venho de família política, não venho de família abastada, não venho de uma família com tradição política, cresci de baixo para cima e é assim que eu pretendo permanecer. Não precisei da bênção de ninguém para chegar onde eu cheguei, para estar, né, num segundo mandato, sendo o oitavo deputado federal mais bem votado do país, e pretendo levar para a prefeitura o melhor plano de governo e a minha trajetória de direita, que é completamente distinta da trajetória do prefeito. Ele é um sujeito que sempre, como eu já coloquei, e ele mesmo diz, sempre se posicionou como uma pessoa de centro. Quem possui a história, as propostas, os projetos, o trabalho já demonstrado no campo político da direita nessa eleição, sou eu. Vilela? Peraí, só um minutinho. Aí não posso, não resisto. O senhor está dispensando o apoio do ex-presidente? O ex-presidente, primeiro, jamais me apoiaria, eu fiz oposição ao seu governo, apontei que nomeou um procurador-geral da República petista que acabou com a Operação Lava Jato e permitiu que o PT voltasse ao poder, nomeou um ministro do Supremo Tribunal Federal que devolveu os direitos políticos do Lula. Portanto, Dora, primeiro, não é a questão de ser ou não ser o ex-presidente Bolsonaro. Eu não baixo a cabeça para nenhum tipo de padrinho político. Eu posso fazer, sim, alianças e estou aberto para construir alianças. Agora, não vou depender da batuta, da bênção de ninguém para seguir defendendo aquilo que eu acredito e os projetos que eu defendo e apontando incoerências e apontando escândalos de corrupção e apontando falhas dentro do meu próprio espectro político, porque eu sou de direita, mas isso não significa que eu vá passar pano para qualquer erro que governante de direita cometa. Vilela?
Deputado, recente pesquisa da Datafolha colocou que a maior preocupação do paulistano é a segurança pública. Gostaria de saber o que o senhor vai fazer nesse assunto, se eleito prefeito, e uma pergunta pessoal. O senhor já foi assaltado em São Paulo? Já fui assaltado 6 vezes na cidade de São Paulo, né? O que me coloca dentre esses cidadãos que acredita também que um dos principais problemas da cidade é a segurança pública, e rodando 78 distritos da cidade, dos bairros mais periféricos, mais pobres, ao centro expandido, aos bairros mais ricos, a principal preocupação é segurança pública. Há uma frouxidão no combate ao crime. Recentemente nós tivemos decisão do judiciário que considera, e no meu ver, completamente acertada, mas atrasada, as guardas civis metropolitanas, as guardas municipais como forças de segurança pública. Na minha avaliação, já deveria ter sido aprovada a PEC nesse sentido há muito tempo, mas agora nós temos o reconhecimento do judiciário, portanto podemos transformar em polícia municipal, que é o meu plano. Podemos também implementar na cidade algo que já está sendo feito em outras cidades como São José dos Campos, que é implementar câmeras com inteligência artificial e tecnologia de reconhecimento facial. O número de roubos na cidade de São José reduziu em 70% e de homicídios 40%, porque o sujeito simplesmente não consegue cometer um crime sem ser identificado. Até nas UPAs, quando o sujeito troca tiro com a polícia e vai ser atendido na emergência, tem câmera dentro da UPA para reconhecer o sujeito que vai buscar o atendimento, que trocou tiro com a polícia, e ele já sai da maca direto para a cadeia, depois que recebe tratamento médico. Então, nós possuímos a capacidade de aumentar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, transformá-la em polícia municipal, aumentar o orçamento da segurança urbana, que hoje é cerca de 1%, muito menor do que outras cidades do estado de São Paulo, que investem 3, 4, 5, até 6%, né, da sua receita corrente líquida em segurança pública. A gente investe praticamente a mesma coisa em segurança do que a gente gasta com a Câmara Municipal, ou seja, né, a nossa administração considera que é razoável gastar quase a mesma coisa com 55 vereadores do que com a segurança de 12 milhões de paulistanos. Então, tenho propostas nesse sentido para o município fortalecer a segurança pública em parceria com o governo do estado, e também propostas em nível federal, que inclusive já aprovei no plenário da Câmara no ano passado, né, o aumento de pena para furto, roubo e receptação. Aliás, os dois candidatos de esquerda sequer votaram, marcaram presença, mas se abstiveram da votação, que foi a deputada Tabata Amaral e o deputado Guilherme Boulos. E agora um dos projetos, né, de minha autoria, que foi aprovado no substitutivo do deputado Guilherme Derrite, foi o fim da saidinha temporária para os criminosos e a volta do exame criminológico para a progressão de regime, justamente para a gente evitar que os criminosos mais perigosos retornem à sociedade. Então, casando essa minha trajetória do trabalho legislativo no Congresso Nacional de endurecimento penal com uma política efetiva no município, a gente consegue sim diminuir drasticamente a criminalidade na cidade e transformar a cidade de São Paulo numa das mais seguras do país. Deputado, o senhor citou o governador. Quando se fala sobre segurança pública, não tem como não deixar de fazer uma parceria com o governo do estado de São Paulo. Mas eu pergunto para o senhor sobre a sensação de insegurança em São Paulo. Aqui na região da Paulista, a gente tem roubos de celulares, normalmente são cometidos por pessoas que passam de bicicleta. Aqui até que há um policiamento mais efetivo, mas eu pergunto para o senhor de que forma é possível melhorar ou amenizar a sensação de insegurança aqui na capital. Vamos lá, uma série de medidas. Eu já coloquei as câmeras com reconhecimento facial, que o sujeito que passa de bicicleta, esse sistema funciona da seguinte maneira, para exemplificar aqui de uma maneira simples e rápida, né? Se alguém, né, comete um roubo na Paulista e está lá com uma camiseta verde, está de mochila e bicicleta, né, você dá essa descrição para a polícia, né? Em poucos minutos a polícia coloca no sistema que ele está de camiseta verde, está de bicicleta e mochila, e todas as pessoas de camiseta verde e mochila e bicicleta vão aparecer na cidade inteira, vão aparecer nesse sistema. Claro que você vai fazer a triangulação ali para a Avenida Paulista e vai conseguir pegar esse sujeito que cometeu esse roubo. Além disso, né, uma revisão, né, nas leis de zoneamento e no plano diretor da cidade, para a gente ampliar o uso misto de imóveis, né? A história de você ter o comércio embaixo, o restaurante, a loja, né, o mercado embaixo e moradia em cima, que é o que acontece nas grandes metrópoles ao redor do mundo, que leva vida para a cidade. Programa de iluminação 100% em LED também, que foi feito já em Nova York nos anos 80 e 90, também ajudou a reduzir a criminalidade. E também uma medida, um algoritmo inteligente, que eu tenho conversado com a empresa japonesa, que já foi muito bem sucedida em 3 províncias diferentes do Japão, que faz um mapeamento de crime, de predição de crimes mais preciso do que o mapa de calor da Secretaria de Segurança Pública, e a gente consegue com isso fazer rotas inteligentes de patrulhamento para saber onde os crimes vão acontecer, quais vão ser esses crimes, em que regiões, em que horários. E isso permite com que a gente tenha um patrulhamento muito mais eficiente do que a gente tem hoje. Dora?
Olha, bom, a política eu estava até satisfeita, eu continuo assim, muito intrigada com essa questão do União Brasil, perguntar de que lado da briga no União do Brasil o senhor está, mais como o senhor fez referência ao apoio do presidente e do que vai ser vice-presidente, né, que é hoje secretário-geral, o ACM Neto, o senhor está com essa nova direção, né? O senhor é favorável a qual destino para o Luciano Bivar? Afastamento ou expulsão? Acredito que, bom, ele já foi afastado das suas funções, em se comprovando, de fato, as ameaças contra a família do presidente Antônio de Rueda e também, né, a suspeita de que ele teria feito os incêndios também nas duas casas do Antônio de Rueda, acho que sim, deve haver a expulsão. Ô, deputado, antes de passar para o Vilar, mas por que a situação no partido chegou a esse ponto? Olha, infelizmente, acho que o presidente Luciano Bivar acreditou que ainda estivesse dirigindo um partido de 2 ou 3 deputados, queria fazer as nomeações de maneira unilateral. A crise começou no Amazonas, em que houve um completo desrespeito a um colega e amigo do partido, o deputado Paulderney Avelino, que é um quadro histórico do Democratas, que fez a fusão com a União Brasil, né, que formou a União Brasil. E numa canetada, né, unilateral, monocrática, foi retirado das suas funções no partido, e isso se seguiu uma série de outras intervenções em outros estados, sem que o estatuto do partido, que prevê, né, as decisões sendo tomadas por 3/5 da executiva, fosse respeitado. Então, essa situação gerou o escalonamento aí da briga que vocês acompanham aí hoje no noticiário, e a expulsão do deputado Luciano Bivar. E Lela? Deputado, o senhor se compromete a, se tornando prefeito, a acabar com o problema da Cracolândia em São Paulo? Olha, não vou acabar porque em uma gestão ninguém acaba. Eu ia estar mentindo para você se eu prometesse acabar com a Cracolândia em uma gestão. Agora, dá para a gente diminuir drasticamente o problema da Cracolândia. Um ponto, né? O prefeito fala muito sobre internação compulsória, só que ela de fato nunca foi implementada, né? Há receio de se receber processos por parte de setores do Ministério Público, e o outro problema fundamental que é fácil de se solucionar, e eu tenho essa vontade política, é você conceder a segurança jurídica para os médicos que concedem os laudos, né? Porque vamos entender, a legislação hoje de internação compulsória existe para internar as pessoas que não têm mais autonomia de vontade, que não têm mais capacidade de tomar decisões. E por isso você precisa de um laudo atestando essa falta de capacidade civil para que a pessoa possa ser internada compulsoriamente, né? Não existe o direito humano de se matar fumando crack, nem de você destruir o centro da cidade, o comércio das pessoas, a residência das pessoas, ou saquear drogarias ou lojas, como a gente tem visto. Então, acho que a internação compulsória é uma medida a ser tomada, casada com a vacina contra o crack, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu já enviei 5 milhões das minhas emendas parlamentares para essa iniciativa. Os testes clínicos começam nesse ano, é bastante promissora para combater a dependência química, né, em relação à droga, à abstinência. A dependência psíquica ainda precisa de uma equipe multidisciplinar para você libertar aquele sujeito do tráfico, libertar aquele sujeito da droga, mas é uma medida que eu defendo, que é efetiva e que pode diminuir muito o problema da Cracolândia. Agora, qualquer um que prometa que ela vai deixar de existir em uma gestão, me desculpe, mas está mentindo. E aí, voltando então à parceria com o governo de São Paulo, o combate ao tráfico, deputado. A gente sabe aqueles hotéis que existem na região da Santa Ifigênia, muitas vezes a polícia faz ações por lá, mas de qualquer forma, eu insisto nessa questão do combate ao tráfico. Não, sem dúvida nenhuma, o município pode fazer muito, né? Como eu já coloquei, no município de São José foi criado um centro de segurança e inteligência que integrou a Polícia Municipal com a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar, e o sistema de inteligência artificial, ele dialoga com o sistema da Secretaria de Segurança Pública do Estado e com o Cortex, que é o sistema do Ministério da Justiça. Então, até procurados pela Interpol já foram pegos por essas câmeras. Então, dá pra gente, por exemplo, na região da Cracolândia, né, você automaticamente detecta um sujeito que está descumprindo uma medida cautelar, que fugiu numa saidinha, que está foragido ou que está no Banco Nacional de Mandado de Prisão, que está com mandado de prisão expedido, e você consegue imediatamente interceptar essa pessoa e mandar para a cadeia, né? Sem dúvida nenhuma, é um trabalho que demanda a integração junto com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas não tenho a menor dúvida de que eu e o meu colega, o deputado Guilherme Derrite, já trabalhamos muito bem na legislatura passada, sendo colegas de parlamento, e temos trabalhado muito bem em prol da segurança do Estado, eu como deputado federal e ele como secretário de Segurança. Dora Kramer. Deputado, vamos à Câmara dos Deputados, vamos para Brasília. Olha só,
Eu tenho notei que a pauta de costumes que estava parada lá em 23, ela andou, né? Andou na questão da saidinha, está andando agora no Senado, com a PEC das drogas já cumprindo os seus prazos regimentais, vai a plenário. Primeiro, o senhor concorda com essa constatação que está andando e, se concordar, vem mais por aí? Foi aberta uma brecha? Eu só discordo em chamar de pauta de costumes. Para mim, isso é uma pauta de interesse público, né? O endurecimento das leis penais e você trazer de volta e resguardar a prerrogativa do parlamento de legislar sobre drogas, que não é uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal, você pode ser contra ou pode ser a favor, mas esse debate tem que acontecer no âmbito do legislativo, como estabelece a PEC aprovada pelo Senado. Acho que avança a agenda de segurança pública na Câmara dos Deputados, inclusive. Como eu coloquei, no ano passado eu aprovei o aumento de pena de furto, roubo e receptação no plenário da Câmara. Nesse ano, eu pretendo aprovar 2 projetos, um deles já avançou na Comissão de Constituição e Justiça, graças ao meu trabalho e ao trabalho da presidente Caroline de Toni, que é o chamado... a medida que a partir do 3º momento que você comete um crime grave e é condenado, como acontece nos Estados Unidos, a pena mínima, se você matou, se você estuprou, se você torturou, se você sequestrou, é de 25 anos, né? Ou seja, o sujeito já começa com uma pena muito rigorosa que não bate nem a pena máxima de muitos desses crimes. E outra medida a partir do momento que o sujeito é pego em flagrante pela 3ª vez, ele perde o direito de responder o processo em liberdade, ele responde preso, para a gente acabar com essa farra que existe hoje, do sujeito estar lá 11, 12, 13 passagens pela polícia e só é preso quando acaba matando alguém, infelizmente, como a gente viu inúmeras vezes, principalmente policiais militares sendo mortos por pessoas com diversas passagens pela polícia no ano passado. Concordo com a constatação de que essa agenda deve avançar e eu sou um dos defensores e autores desse movimento. Vilela? Deputado, na sua opinião, nos últimos 20, 30 anos, quem foi o melhor prefeito de São Paulo e por quê? Eu não consigo dizer nenhum que tenha sido o melhor prefeito de São Paulo, porque a gente teve uma sequência de gestões que não solucionaram estruturalmente nenhum problema da cidade. A gente teve a oportunidade única agora de fazer uma revisão do plano diretor, que é revisto de 10 em 10 anos. Foi feita uma mudança muito tímida, a gente não solucionou os principais problemas urbanísticos, que é você tornar, né, o trabalho, né, o lazer, né, os lugares para os quais a pessoa precisa ir mais próximos da sua residência, tornar as residências no centro expandido mais baratas, o transporte, então os mesmos grupos econômicos há décadas, 3 ou 4 famílias que dominam o transporte público na cidade de São Paulo. A Cracolândia só aumentou de lá para cá, né, principalmente muito catalisada pela gestão do Haddad, que criou o Bolsa Crack, que pagava para os usuários de droga sem condicionar esse pagamento ao fim desse uso, com uma política de redução de danos em que a própria prefeitura distribuía, né, instrumentos para os sujeitos se drogarem com a desculpa de que estavam contendo danos com esse tipo de iniciativa. Então, eu sinceramente não consigo ver nenhum avanço estrutural na cidade de São Paulo, em nenhuma gestão, em nenhum dos setores fundamentais de gestão do município nas últimas décadas. Deputado, uma última questão, eu pergunto, o senhor é bastante conhecido de nós aqui da imprensa, quando foi um dos fundadores do MBL, os protestos aqui na Paulista, enfim, desde as manifestações lá de 2013, inclusive, e eu pergunto, por que o senhor estaria atrás das pesquisas na comparação com a deputada Tabata Amaral, que ela esteve aqui e ela também admitiu que ela precisa ser mais conhecida aqui em São Paulo. O senhor tem alguma opinião para avaliar isso? Em comparação com o prefeito Ricardo Nunes, em comparação com a deputada Tabata, em comparação com o deputado Guilherme Boulos, eu sou o mais desconhecido, eu sou aquele que teve menos inserção na grande imprensa, né? O meu trabalho é muito fruto de redes sociais, a gente sabe que o público que consome política nas redes sociais é crescente, mas ainda não alcança, né, o que grandes redes de TV aberta, grandes redes de rádio, né, alcançam hoje em dia. Tenho menos inserções de imprensa do que esses outros 3 pré-candidatos, tanto que meu nível de desconhecimento é o maior, cerca de 70%, e justamente por isso, disputando a eleição pela União Brasil, eu tenho o 3º maior tempo de televisão, o 3º maior tempo de rádio, e a inserção em debate, todos os eleitores paulistanos passam a me conhecer a partir dessa primeira eleição majoritária que eu devo disputar nesse ano. Recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil. Muito obrigado, deputado, pela sua atenção, pela sua gentileza e venha sempre. Um abraço. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigado.